5, 4, 3, 2, 1. Estamos iniciando mais um bate-papo. Eis-me aqui. Boa noite, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amados e queridos ouvintes da Rádio Web Eis-me Aqui. Aqui quem vos fala é o pastor Benício Gomes, da Ordem dos Ministros Batista Nacional no estado de Pernambuco. Glória a Deus. Quero desejar a todos uma gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E estamos iniciando mais um bate-papo Eis-me Aqui. Hoje o nosso convidado é o nosso filho amado, filho assim espiritual, o nosso querido missionário Joelito Alves. Glória a Deus. Nós estaremos batendo um papo nesta noite, de quarta-feira, essa noite abençoada, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Quero mandar a paz do Senhor para todos os pastores que fazem a ORMIBAM-PE, Ordem dos Ministros Batista Nacional, na pessoa do nosso querido e amado pastor Paulo Rogério. Deus abençoe também sua esposa, a nossa amada irmã, a missionária Alcione, que Deus abençoe em nome do Senhor. Também queremos mandar a paz do Senhor para nosso querido e amado pastor Alberto Brito, presidente da Convenção Batista Nacional, Eis-me Aqui no estado de Pernambuco, e para todos os nossos nobres colegas e amigos pastores da ordem e demais pastores de outras denominações, de outros conselhos de pastores, em nome de Jesus. Mas vamos iniciar o nosso bate-papo Eis-me Aqui. Seja bem-vindo, meu querido e amado Joelito Alves. Para mim é uma alegria muito grande, estarmos assim nesse bate-papo. O nosso bate-papo hoje, que é à distância, onde nós estamos conversando à distância, você não está presente aqui no nosso estúdio da Rádio Web Eis-me Aqui, mas vai dar para nós aqui bater um papo legal para o louvor e para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Mas fica à vontade, Seja bem-vindo nesse bate-papo maravilhoso. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que ouvem a rádio Eis-me Aqui. E me sinto honrado, privilegiado em participar desse bate-papo para poder contar um pouquinho da nossa história, compartilhar um pouquinho com os irmãos a respeito da palavra de Deus, Trago também aqui para todos a paz, a saudação do meu pastor Zé Geraldo, da ICB Recife, da Igreja Casa da Bênção de Recife, Afogados. Feliz por poder participar, desse programa que é canal de bênção. Quem está ouvindo, não desliga não saia de perto não, para não perder a bênção, porque tem muita bênção para você hoje. Glória a Deus, meu amado, querido Joelito Alves. Desde já, sou muito grato por você estar aqui conosco. Graças a Deus, você tem sido uma bênção na nossa vida e também nessa rádio. Você que fez o programa aí, Palavra de Fé, uma bênção para a honra e para a glória. E creio que logo esse programa estará de volta para o louvor da glória do Senhor. Aleluia. Joelito, meu amado, há quanto tempo você serve ao Senhor Jesus? E como aconteceu a sua decisão por Jesus Cristo? Em relação a essa primeira pergunta, pastor, que o senhor me faz, quanto tempo que eu já sirvo ao Senhor? Eu sirvo ao Senhor desde os meus 21 anos, na verdade desde 20 anos. Eu tinha 20 anos, completado 20 anos, então já estamos aí com 27 anos na caminhada da fé. Nós estamos aí 27 anos na presença de Deus, dentre
os quais tivemos muitas lutas, muitas batalhas, tivemos muitos vales e muitas montanhas, e isso é normal na vida de todos os cristãos, né? O que nós não podemos fazer no momento de vale é desistir, é voltar. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem para a perdição. O Senhor tem prazer naqueles que avançam para a conservação da alma, né? Então nós não podemos desistir diante das dificuldades. Eu tive muitos desafios, muitas guerras, muitas batalhas, e essas batalhas elas foram travadas, mas em todas elas eu tenho certeza que Jesus, ele estava ali, até porque é uma promessa dele para as nossas vidas, e ele disse em sua palavra lá em João, no Evangelho de João, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e também disse isso no livro de Mateus. Então a palavra que ele falou e depois ele confirmou, né, a respeito de estar conosco todos os dias. Eu creio que ele está comigo todos os dias. Nesse momento ele está aqui comigo, gravando esse áudio para vocês. Eu sei que eu sinto a presença dele aqui, eu sei que você também sente a presença dele aí, né? Então são 27 anos já, graças a Deus, muito feliz por estar na presença de Deus. Eu ganhei muita coisa. Muita gente acha que ao se converter, acha que ao ter um encontro com Jesus vai perder os prazeres. Vai sim, na verdade ser livre, vai ser liberto dos prazeres os quais afasta da vida eterna, né? Vai ser liberto dos prazeres daqueles os quais levam as pessoas para distante de Deus. Eu me sinto honrado, eu me sinto feliz, satisfeito por ter a felicidade plena e verdadeira e a certeza de que um dia eu verei o rosto, a face do meu Senhor, como fala aquela música de Voz da Verdade, né? É isso mesmo, eu estou muito feliz, e minha conversão ela aconteceu num momento de muita luta, né? Tem muitas pessoas assim que vêm pelo amor, outras vêm pela dor. Eu não posso falar que eu vim pela dor totalmente, e também assim o amor sim, pelo amor sim, porque independente da situação, o que nos convence e o que nos faz refletir sobre a nossa vida é o amor de Deus por nós. Esse sim, isso é em todas as situações, até nas nossas dificuldades, a gente vai pelo amor, não é? Mas é pelo amor de Deus, por todo aquele amor que ele demonstrou entregando o seu único filho por nós, não é? Então aqui, aos 20 anos de idade, eu estava passando por uma situação muito difícil, né? Eu tinha acabado de chegar na Paraíba. Eu sou nascido e criado em São Paulo, eu vou falar isso mais à frente, né? E aí eu, naquela experiência de desemprego, fazendo bico, passando necessidade e pedindo ao Senhor que abrisse porta de emprego, e eu tinha porta de emprego assim para ser aberta, porém nunca acontecia, e eu clamava e da minha maneira lá, pedindo a Deus que Ele me ajudasse. Foi quando minha esposa, na época, ela ouviu uns irmãos, eles clamando Jesus, Jesus, Senhor Jesus, assim próximo de casa, e ela foi intrépida em ir lá, bater na porta e perguntar se podia participar daquele culto, e os irmãos muito felizes, muito receptivos a receberam, e ela me contou daquela experiência e me chamou para ir lá. Quando eu cheguei lá nesse dia, eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi num culto de casa, um culto simples. E aí, a partir desse momento, a minha vida ela deu uma guinada, ela deu uma mudada. Glória a Deus, meu amado, que bênção de Deus, esse grande acontecimento na sua vida, né? Aleluia. Deus é aquele, Joelito, que nos prepara desde o ventre da nossa mãe, né? Para uma finalidade, para a glorificação do nome dele. E eu fico muito feliz pelo jovem missionário que você tem sido. Também, desde já, eu quero mandar a paz do Senhor para minha querida filha Fabiana, esposa do nosso missionário Joelito Alves. Joelito, meu amado irmão, qual foi a maior experiência que você teve em sua vida como cristão? Algo que marcou a sua vida, que é o marco da sua história cristã, que você vivenciou, né? Fala para nós como é que isso aconteceu, essa experiência, né? Maravilhosa, que todas as experiências que temos de Deus, elas são maravilhosas.
Olha, e falando, né, de experiência, eu tive muitas experiências vivas com Deus, muitas, muitas, muitas. A partir da minha conversão, eu fui muito, assim que eu me converti, com pouco tempo, né, eu fui separado para a obra. E antes de me lançar na obra, eu fiz um seminário lá em Fortaleza, onde eu fiquei um ano, ali naquele período ali de preparação para a obra missionária. Mas antes de ir para lá, até antes de ir para lá, eu tive muita experiência rica e forte, muito forte com Deus. Minha mãe, ela era mãe de santo, né? Eu já contei esse testemunho muitas vezes, isso faz parte do meu testemunho. Meu irmão mais novo, ele estava entregue ao alcoolismo, né? Ele tinha se tornado alcoólatra e ele tinha se tornado um alcoólatra, né? E ali ele eu via o sofrimento, né? E a situação da minha mãe, que ganhava um bom salário, porém não dava para nada. A casa dela era sempre cheia de pessoas fazendo aqueles trabalhos, né? E aqueles trabalhos de umbanda. E antes de eu me converter, eu fazia parte daquilo, só que eu não acreditava naquilo. E a minha luta também, antes da minha conversão, foi muito por conta disso, porque pelo fato de eu não querer mais participar daquelas coisas que antes ela me ajudava. E aí quando eu falei para ela que eu não ia querer mais, ela deixou de me ajudar, me deixando passar necessidade. E aí o meu aperto aumentou. Porém, foi justamente nesse aperto que eu conheci o Senhor, que o Senhor me resgatou. E a partir do momento que eu fui resgatado, que eu recebi aquela paz interior, aquele refrigério na minha alma e aquela satisfação e felicidade de servir a Deus, de estar na presença de Deus, eu queria que ela também visse. Só que todas as vezes que eu chegava na casa dela, era uma discussão, era uma briga, eu via meu irmão ali embriagado, até um dia que ela foi bater no meu irmão porque ele tinha tomado uma cachaça lá que ela dizia ser de uma das entidades, e aí eu não permiti que ela batesse. Aí eu falei assim, não, a senhora não vai bater nele. E aí a gente discutiu naquele momento, só que eu, como sempre respeitei minha mãe, eu não levantei a voz, eu não concordei e não permiti. Eu coloquei meu irmão para trás de mim, não deixei que ela chegasse até ele. Aí ela falou que se eu estava desafiando ela, ela perguntou se eu estava desafiando o Deus dela. Eu falei assim, não estou desafiando o Deus da senhora, porque só tem um Deus, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí ela falou, então se o seu Deus for maior do que o meu Deus, vamos ver quem é que vai vencer essa batalha. Aí eu falei assim, mãe, eu estou vindo aqui hoje e eu não vou vir mais, enquanto eu não ver Deus fazer na vida da senhora a obra dele. E a partir daquele dia, eu fui para casa chorando. Quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei e comecei a orar. Daquele dia em diante, eu orei todos os dias pela salvação da minha mãe. Todos os dias eu orei pela salvação da minha mãe. E quanto mais eu orava, mais coisas contrárias aconteciam. Sabe para quê? Para tentar fazer eu desistir de orar por ela. Mas eu não desisti, eu perseverei na oração. Orava todos os dias para que Deus a libertasse, para que Deus repreendesse todo o mal do lar dela e abrisse os olhos dela, para que ela pudesse ver em qual mundo ela estava. E nesse interim, sem eu nem falar para os irmãos, porque a gente sempre evangelizava pelas ruas, e o meu pai espiritual, o homem que pregou o evangelho para mim, o irmão que pregou o evangelho para mim, foi ele e mais um irmão e uma irmã. Na evangelização, entraram na casa da minha mãe sem saber que ela era minha mãe. E ali ele começou a evangelizá-la, e minha mãe falando contra, e ele evangelizando, e minha mãe falando contra. E aí ele pegou e falou assim, Dona Isabel, se Deus ele tem uma obra na vida da senhora, a senhora pode ter certeza que não fica aqui nada. Tijolo sobre tijolo, não fica nada. Mas a vida da senhora, com certeza, a senhora entrega. Se Deus tem um propósito na vida da senhora, pode ter certeza que nada vai impedir. Ele falou para ela. E ele falou, fique na paz, e saiu da casa dela. E no outro dia, a gente numa conversa amistosa, eu comentei a respeito da minha mãe, ele perguntou onde era, ele falou, eu fui na casa da sua mãe, uma senhora assim, assim. Eu falei, sim, eu fui lá, aconteceu isso e isso. Irmãos, foi um ano de oração, um ano. E depois de um ano de oração, algo aconteceu terrível na casa da minha mãe. Terrível.
E esse algo que aconteceu, eu não vou entrar em detalhes para não tomar tempo demais para essa resposta. Ela teve que sair dessa casa, ela saiu de lá, ela foi morar num lugar onde ela só morava sem terra, dos MST. Ela foi lá, se filiou aos MST e ficou morando lá. E abandonou a casa dela. A casa onde ela morava e fazia os trabalhos. O povo roubou tudo que era de material que era possível roubar. Telha, madeira, derrubaram as paredes, não ficou tijolo sobre tijolo. A profecia do irmão Jobson, o homem que pregou o evangelho para mim e pregou para ela, se cumpriu. E nesse período lá foi um período de muita dificuldade que ela passou e eu continuei orando, continuei em oração, continuei reivindicando, Senhor, tua autoridade, Jesus. E aí chegou o dia em que meu irmão veio passar, o menor, o que na verdade é meu sobrinho que morava com ela, ele veio passar uns dias comigo. Ele já era ali um adolescentezinho, preguei o evangelho para ele, ele se converteu. Quando ele voltou para casa dela, eu mandei uma Bíblia por ele. Ela, lendo essa Bíblia, ela também se converteu. E ela me liga chorando, arrependida e pedindo para que eu fosse lá para explicar a passagem que ela leu, que era a respeito de Isaías, que falava até dos animais que ela matava. E ela veio, eu trouxe ela de onde ela morava para minha casa, em Santa Rita, na Paraíba, aonde o primeiro culto que ela participou foi um culto de oração. Essa experiência para mim ela foi muito forte, foi marcante, tremenda, porque foi relacionado àquela que me colocou no mundo, que me gerou. E ali Deus, ele operou a salvação da minha mãe. Louvado seja Deus. Essa foi uma das, mas eu tive muitas outras experiências fortes. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Realmente, irmão, que testemunho lindo, que experiência magnífica, né? Excelente, né? Deus selando sua vida ministerial cristã, já ganhando a sua mãe para o Senhor. Que maravilha! Aleluia! Meu nobre irmão e amigo, filho, eu tenho você como filho. Como aconteceu o chamado de Deus para o ministério da palavra e o que mudou na sua vida depois que você abraçou esse ministério? Amado pastor, em relação ao chamado para o ministério da palavra, ele aconteceu muito em virtude do desejo que eu tinha de aprender, né, de entender a Bíblia, né, de entender o que Deus ele estava falando comigo, né? Deus ele tem uma vontade e a vontade de Deus, ela para ser entendida precisa ser lida, precisa ser falada, né, para alguém. E Deus ele falou comigo a sua vontade por meio da palavra, eu lendo a palavra. E quanto mais eu lia a palavra, mais vontade eu tinha de ler. Eu fiz a leitura bíblica de forma integral de Gênesis e Apocalipse por 11 vezes. Né? Dessas 11 vezes, 8 vezes foi ininterruptamente. Eu começava em janeiro, terminava em dezembro, já começava de novo. Então, por 8 anos seguidos, eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E não tem coisa melhor para quem deseja ter o ministério da palavra, se não for por meio da leitura bíblica. A melhor coisa para quem deseja, não é, ter esse ministério vivo dentro de si é ler a palavra de Deus. Ela vai acender uma chama dentro do seu coração, impulsionando você para que você usufrua dessa bênção que é. E aí o conhecimento, não é porque a gente vai buscar conhecimento. O meu desejo mesmo era saber o que Deus queria, qual era o propósito de Deus, quais são os planos de Deus, né? Deus, ele na sua palavra, ele demonstra ali de forma bem clara para nós as suas dispensações, a maneira que ele se dispensa no decorrer dos tempos, né? As suas ações de resgate nas diversas quedas que o homem teve, e tudo de forma bem orquestrada. Então isso tudo me chamou muita atenção e tudo isso ficou guardado no meu coração, né? E eu tinha muito desejo, eu achava muito lindo assim quando eu via os irmãos pregando ali, exercendo o ministério da palavra com maestria. E aí meu Deus, eu
queria ser assim, eu queria falar desse jeito, como esse irmão. E eu, ainda muito novo, recém-convertido, Deus ele me chamou para o ministério da palavra. E a primeira vez que eu fui ministrar, eu estava bastante nervoso, porque é uma responsabilidade muito grande. Ainda hoje eu fico tão nervoso, as pernas tremem, dá frio na barriga, eu fico sem dormir, eu não consigo comer, porque é bom, eu já jejum, né? A gente já faz o jejum ali, mesmo que forçado, porque já não consegue comer mesmo. E eu fico assim ainda, porque é uma responsabilidade muito grande falar a palavra de Deus, né, para o povo de Deus. Então não é qualquer palavra, é a palavra de Deus para o povo de Deus. Então a gente precisa, antes de tudo, ter muito temor e tremor ao desejar fazer parte e ter esse ministério. E graças ao Senhor, cada dia que eu busco, mais o Senhor ele vai se dispensando, porque a palavra de Deus ela é inesgotável, uma fonte inesgotável de sabedoria, uma fonte inesgotável de vida, uma fonte inesgotável de tudo aquilo que a gente precisa. Então, assim, ela é de fato muito importante na minha vida. A palavra de Deus, esse ministério, ele aconteceu na minha vida em virtude disso, desse desejo que eu tinha, né? E aconteceu de forma espontânea, porque também o ministério da palavra, ela acontece com quem busca. Porque a palavra de Deus fala que quando a gente é neófito, a gente é levado por ventos de doutrina para todo lado, né? Então, assim, não adianta a gente desejar ser usado no ministério da palavra e não conhecer a palavra. Para não ser levado ao redor por todo vento de doutrina, tem que conhecer a palavra. Então, nós não podemos ser neófitos, e a gente tem que ser diligente. E a diligência é se debruçar sobre a palavra de Deus para ter esse ministério e exercê-lo com bastante afinco e responsabilidade, porque é muita responsabilidade falar a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela muda a minha vida, porque ela abre para mim um horizonte. Então tem muitas coisas que acontecem ao meu redor que eu sei o porquê que está acontecendo. Tem muitas coisas que acontecem ao redor que eu sei se eu vou ou não vou, se é adequado ou não. Então, assim, não tem como falar que a palavra de Deus, o ministério da palavra não muda a vida de um homem. Ela muda totalmente a vida de um homem, porque você tem os olhos espirituais abertos e você passa a ter mais discernimento das situações. Então, não é qualquer situação que vai conseguir fazer com que um homem de Deus responsável ele adentre, porque ele tem discernimento por meio da palavra de Deus que está implantada no seu interior. Então, esse é o ponto que mais mudou a minha vida, foi isso. Foi tomar decisões, foi ter uma visão uma visão panorâmica de cima, né, das situações. Até mesmo para poder aconselhar, para poder falar com alguém, para poder orar por alguém. Porque tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer na presença de Deus e baseado na palavra de Deus. Glória a Deus, realmente a palavra de Deus transforma a nossa vida, né? Muda o nosso linguajar, muda a nossa maneira de agir, de tomar decisões. A palavra de Deus é um marco de mudança na vida de qualquer ser humano. Ela transforma, ela liberta, né? E ela salva, né, o mais vil pecador. Glória a Deus, e nós louvamos a Deus pela poderosa palavra de Deus, esse chamado que Deus traz à nossa vida através da sua palavra, uma palavra de libertação, uma palavra de mudança, como diz, né, Joelito, que é o evangelho, é boas novas, é a mudança, é a palavra de verdade, é a palavra de conselhos maravilhosos, é a palavra de Deus nas nossas vidas, e ela mesmo realmente faz uma grande transformação no chamado de Deus para a nossa vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meu querido e amado Joelito, esse bate-papo tá gostoso da gente, é uma maravilha, como os outros também, né? Mas hoje eu estou sentindo assim, né, que Deus está falando forte a algumas pessoas na questão dessa vida, desse chamado de Deus, né?
por exemplo, essa experiência, essa mudança, isso que você fala sobre, né, ganhar sua mãe para o Senhor, e, né, uma crença que ela vivia totalmente, né, longe da presença de Deus, e Deus faz uma coisa linda aí, né, para o louvor da glória do Senhor. Mas, meu filho Joelito, qual foi o maior desafio que o amado enfrentou no início do ministério que você exerce hoje? Certo? Você foi chamado, quando chegou na nossa igreja, nós vimos o chamado de Deus, né, na tua vida, para a palavra. Deus nos revela isso, passamos a te usar na palavra e viu o quanto você tem uma dedicação, né, de vivência da palavra, né, e isso não nos isenta de falharmos, somos falhos como ser humano, né, mas tentamos, prosseguimos todos os dias, através da palavra de Deus, dar o melhor para o Senhor, e o melhor que nós podemos dar para o Senhor é ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida de dedicação, uma vida de servir ao Senhor. Por isso, meu filho, qual foi o maior desafio que o amado enfrentou no início do ministério que você exerce hoje? Meu pastor, o maior desafio que eu enfrentei e que eu enfrento até hoje, e eu creio que essa não é uma experiência apenas minha, mas eu creio que de muitos, se não todos, os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, é vencer a nós mesmos. Esse é o maior desafio. A palavra de Deus, ela fala lá em Mateus capítulo 16, que quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E isso é um desafio tremendo, todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Tem um louvor que fala, todo dia o pecado vem e me chama, não é? Então o inimigo, ele está ao derredor procurando alguém para devorar. E aí a nossa alma, que foi danificada por conta do pecado, o nosso ser, né, que foi danificado por conta do pecado, existem muitos elementos ainda no nosso ser que precisam ser trabalhados, que precisam ser tratados, que precisam ser vencidos. E essas coisas, a cada dia elas querem aparecer, elas querem vir à tona. E aí quando a gente está na presença de Deus, a gente subjuga essas coisas, mas é um desafio. Até coisas boas, se não for a vontade de Deus, não adianta a gente fazer, e a gente precisa entender isso. Tem coisas que para nós são aparentemente boas, mas Deus quer isso. E aí quando a gente não entende, a gente fica naquela luta interior, achando que é que Deus que quer agir, e aí é um desafio muito grande a gente vencer o nosso eu, vencer o nosso ego, para poder fazer a vontade de Deus. Esse é o desafio de muitos cristãos. É o meu, e eu creio que é de muitos, porque quando a gente vence esse desafio, que é o principal, de vencer a nós mesmos, nada nos para. Nada para a nossa caminhada, nada para o nosso ministério, nada para a evangelização, o ID, nada para, porque nós já vencemos aquele que pode nos parar, que somos nós mesmos. Com a nossa protelação, a gente fica muitas vezes procrastinando, deixando as coisas para depois. Nós ficamos muitas vezes arrumando desculpa onde não tem desculpa. Não, hoje eu não vou por conta disso, amanhã se der eu vou, e assim vai acontecendo. Por quê? Porque está se dobrando diante das suas próprias vontades, diante do seu próprio querer, e aí a vontade de Deus, ela vai ficando para depois. E quando nós vencemos isso em nós, nada nos para, a gente avança, a gente segue, a gente caminha. Glória a Deus, meu amado Joelito. Colocação muito boa essa aí, e realmente eu costumo falar lá para o rebanho que o maior inimigo, e isso é declarado na Bíblia, que o maior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos. Nós criamos os empecilhos, é uma verdade sua. Nós colocamos desculpa para muita coisa, né? E porque
temos uma natureza falha, que vive falhando direto. O homem jaz num pecado, vive pecando, né? Mas o pecado para a vida do cristão tem que ser uma consequência, um acidente, não uma prática diária, constante, né? Não pecado. Então, muito bem colocado essa sua fala nesta noite, né? E realmente é isso. Nós precisamos vencer a nós mesmos. E quando nós vencemos a nós mesmos, eu me lembro agora do texto da palavra de Deus que diz: se quer vir após mim, negue a si mesmo, né? Negue a si mesmo e siga-me, né? Negar a si mesmo, tomar a cruz do Senhor e seguir. Então precisamos, né, nos policiar para podermos, né, verdadeiramente vencer esse maior desafio em nossas vidas, que é vencer a nós mesmos. Mas, meu querido e amado filho, me responda uma coisa: qual a sua origem familiar e qual a sua cidade natal, né? Nos fala aí um pouco aí da tua origem familiar, né, dos teus pais, né, e a sua cidade natal. Meu pastor, a minha origem familiar é de origens humilde, né? Meu pai, enquanto era vivo, a gente até tinha uma certa estabilidade. Meu pai tinha um emprego de 20 anos, né, lá em São Paulo. Ele era supervisor de águas da Sabesp, né, que é saneamento básico de águas do estado de São Paulo. E ele nos dava, assim, uma vida dentro dos padrões, assim, de uma classe média, né? Que a gente tinha um certo conforto, a gente nada nos faltava, tudo ia muito bem, né? Até o dia que ele faleceu. Porém, nós não tínhamos casa própria, morávamos de aluguel, mas também não faltava nada. Mas quando ele faleceu, aí as coisas começaram a mudar. Foi completamente o oposto daquilo que nós vivíamos, né? Nós passamos a viver em extrema pobreza mesmo, de verdade. Despejo, não é? Nós fomos morar numa comunidade que era de invasão lá em São Paulo, numa das maiores favelas do estado de São Paulo, chamada Carumbé. E lá minha mãe conseguiu umas tábuas, né, que na verdade não era tábua, era portas, né, era um bocado de porta, e nós construímos um barraco feito de portas, onde não tinha piso, não tinha nada, não tínhamos dinheiro para comida. Nós pegávamos sopa todos os dias, num grupo que fazia ações beneficentes, né? Todos os dias nós só comíamos sopa, 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 e isso foi por mais de um ano, morando ali nessa favela, onde Deus deu grande livramento a mim, porque eu era um adolescente, eu tinha meus 13 para 14 anos, e lá eu cheguei a fazer meus 14 anos dentro dessa comunidade, onde tinha ali muitas pessoas com as quais eu conhecia e me envolvia, jogava futebol, que eu sempre gostei de jogar futebol, e no mundão, aquela questão de tocar pagode, aquela coisa toda, e a gente acaba se envolvendo com as pessoas erradas, mas não fazia o que elas faziam. Eu gostava de jogar bola, gostava de estar ali com eles, tocando os pagodes, porém não passava disso. Mas eles faziam, tinham lá as suas paradas, como fala, né? Tinha lá os seus corres, né? E aí aconteceu de que uma semana depois que a minha mãe conseguiu receber o dinheiro que era de direito dela, por conta do falecimento do meu pai, que estava na justiça, uma semana depois que a gente saiu de lá, aconteceu uma grande chacina, aonde chegou os rivais desse pessoal, onde eu ficava com eles lá tocando, jogando bola, e cometeu uma grande chacina, matando várias pessoas, deixando outras muitas feridas. E talvez, se eu estivesse lá, eu poderia ter sido uma das vítimas, mas Deus deu livramento a mim. Então passei por isso, né? Essa minha origem foi de origem muito humilde, né? Origem simples, da cidade de São Paulo, nascido e criado no estado de São Paulo, aonde o Senhor ele fez um grande arranjo, né, na minha vida, para que hoje eu pudesse morar no Nordeste, ter vindo receber Jesus Cristo, conhecer meu Senhor Jesus Cristo no Nordeste, porque tem vezes que o Senhor ele tem que tirar a gente do meio da onde a gente vive, para poder nos fazer, para poder nos quebrantar em outro lugar, porque
infelizmente, muitas vezes, se a gente permanecer de onde a gente é, da nossa origem, a gente não consegue. E de fato ali seria muito difícil eu entregar meu coração e ser quebrantado da forma como fui, se eu não tivesse vindo para o Nordeste. E aqui o Senhor me quebrantou, aqui o Senhor me mostrou a importância de ser um filho de Deus, de ser um servo em suas mãos. Então essa é a minha origem, pastor, de origem simples, nascido, natural, do estado de São Paulo. Glória a Deus, meu amado. Realmente, há momento que Deus tem de nos tirar do local de origem da nossa cidade natal para trabalhar em nossas vidas, né? Geralmente, Deus trabalha de uma forma que nós não conseguimos entender nem alcançar esse trabalhar do Senhor, mas que as coisas, quando acontecem na nossa vida, para o cumprimento daquilo que Deus tem determinado para nós desde o ventre da nossa mãe, Ele tem um projeto, um sonho. Deus sonha, com a nossa existência, Ele projeta a nossa existência, Ele determina na sua agenda como nós vamos ser, o que nós vamos vivenciar, como vamos enfrentar, mas tudo para o louvor da glória dEle, e que nós possamos entender isso. E eu fico feliz, o trabalhar de Deus na tua vida, você jovem, você aí adolescente, você homem, mulher, você que está, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo aí, você está entendendo, e sei que você teve experiência, ou vai ter experiência como essa que o Joelito teve na sua vida, uma família humilde, de origem humilde, mas de dedicação do pai, da mãe. E aí está aí Joelito como instrumento de Deus, nos abençoando para o louvor da glória de Deus, abençoando tantas vidas, trabalhando em prol do reino de Deus, em prol de vida, em prol de famílias restauradas, como ele foi restaurado, a sua família tem sido restaurado pelo poder da palavra de Deus. Deus sempre vai escolher alguém, para dar o pontapé inicial na família. Seja um pai, uma mãe, um filho, um neto, Deus vai escolher, Mas que a obra que Deus tem determinada para nós vai se cumprir em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Mas, amado Joelito, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou durante o tempo da pandemia? Essa tem sido uma pergunta que não podemos deixar de fazer, até porque, Joelito, com as experiências que nós ouvimos de tantas pessoas que já passou por essa cabine, ou fizemos bate-papo assim online, conversando, ou através de rede social, que testemunhou, daquilo que vivenciou no tempo de pandemia. E Deus tem me colocado, já tentei até várias vezes remover essa pergunta do nosso questionário, mas Deus, com certeza Deus quer nos ensinar com tudo o que Ele fez, com que a igreja vivenciasse, que cada um de nós vivenciasse esse momento de pandemia. Eu vejo eu particularmente tenho visto, Joel, esse tempo de pandemia como uma preparação do Senhor para a sua igreja e para a humanidade, para saber que existe um Deus e que nós estamos sujeitos a todas as coisas, em nossas vidas, mas aquele que está sustento, seguro, debaixo da mão do Onipotente, esse vai descansar, porque o Senhor vai cuidar e cuida muito bem. Então eu não posso de forma alguma, deixar de fazer essa pergunta, porque temos aprendido, tivemos grandes dificuldades durante o tempo da pandemia e temos aprendido com as experiências que os irmãos enfrentaram, as dificuldades que os irmãos enfrentou. Mas fica à vontade, meu amado, nos fala como foi esse momento difícil, doloroso que nós enfrentamos, de tanta perca,
em nossas vidas, mas também de ganho, porque no tempo da pandemia eu ganhei a Bárbara Rebeca, minha neta, um amor, uma benção, foi um presente que também a pandemia marcou. Eu tive marcas difíceis na pandemia, como até perdi uma prima, né? Perdi colegas, novos colegas da ordem, mas eu também ganhei um presente de Deus, que foi, a nossa família ganhou esse presente de Deus, que foi a nossa neta, que hoje está com 4 anos de idade, a Bárbara Rebeca. Glória seja dado o nome de Jesus. Fica à vontade aí, fala para nós qual foi a tua dificuldade. Pastor, de fato, o tempo da pandemia ele foi muito nocivo para o mundo cristão, né? Para o meio evangélico. Assim, a gente pode falar que tem dois lados, né? Porque, infelizmente, com a vinda da pandemia e quando foi decretado ali aquela situação de sítio, onde as pessoas tinham que ficar todas em seus lares, não podia sair, para que não acontecesse de espalhar mais a questão do vírus e por conta do risco que havia. Teve-se também que deixar de fazer os cultos, né, nos templos, e começaram a ser feitos cultos online, né? E nos cultos online eram muito bons, né? Por que o culto online ele foi benéfico? Porque muitas pessoas receberam Jesus por conta do culto online, né? Pessoas essas que não iam à igreja, que não conheciam a igreja, mas pelo fato de estar lá disponível no YouTube, muitas pessoas se converteram ao Senhor no período da pandemia, justamente por conta dos cultos online. Então esse é o lado positivo desse período pandêmico. Porém, o lado negativo é que os irmãos que já faziam parte da igreja, muitos dos santos que já se congregavam há tempo, quando veio a pandemia e experimentaram o conforto da casa, do lar, em assistir o culto online, quando terminou o estado de sítio, aquela lei que proibia as pessoas de fazer os cultos públicos, quando acabou essas regras, muitos cristãos, muitos filhos de Deus, infelizmente não tiveram força para retornar, porque acabaram se acomodando, não é? Eu creio, amado pastor, que os que ouviam os cultos e participavam dos cultos online, eles não esfriaram. Quando voltou os cultos públicos, eles voltaram aí para os cultos no templo. Porém, aqueles que tinham acesso ao culto online em casa, mas não assistiam os cultos online em casa, acabaram esfriando, porque nós somos assim, nós somos aquela tocha que precisamos estar próximos uns aos outros, porque se estiver afastado vai apagar. E como não veio o fogo da palavra ali nos cultos, mesmo que online, queimando, reacendendo, motivando, muitos apagaram sua chama. E infelizmente, no retorno da pandemia, depois que acabou o período de sítio da pandemia, não retornaram para as suas igrejas. Quantos amados irmãos nossos não estão aí desigrejados, que é hoje um termo bonitinho para aqueles que estão, na verdade, desviados, né? Tem muitos aí que falam que existe a igreja dos desigrejados, né? Que é aqueles que dizem que não precisam ir à igreja para poder ter Jesus, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse termo, né? A gente não pode mudar a palavra de Deus. A palavra fala em Romanos que nos últimos dias os homens mudarão a verdade em mentira, né? E aí é o que acontece também, porque a palavra de Deus ela fala o quê? Ela fala não deixai-vos de congregar, lá em Hebreus, fala não deixai-vos de congregar como é o costume de alguns. Então quando a palavra fala não deixar de congregar, é para não deixar de congregar. E quem fala isso não é um homem, é Deus, é a palavra de Deus. O homem falou da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Eu creio na palavra de Deus. E aí muitos falam que não precisa ir à casa de Deus mais, para poder buscar Deus, porque durante a pandemia achavam que podia continuar a buscar o Senhor em casa, só eles mesmos, sem nenhum problema, né? Então aconteceu, essa foi uma das maiores dificuldades para todos aqueles que fazem parte de ministério, né? E eu
Para mim também não é diferente. Eu fiquei triste, me entristeci quando muitos irmãos não voltaram, até mesmo quem estava muito acostumado e com muito acesso aos cultos online, teve dificuldade de voltar, porque de fato houve um esfriamento por parte de muitos, e quantos não esfriaram, né? Então essa foi uma estratégia de Satanás para poder parar alguns, né? E ele, infelizmente, ele teve êxito, mas o nosso Deus é um Deus de restauração, e eu creio que Deus está trabalhando, e muitos desses que ainda não voltaram irão voltar, em nome de Jesus. É verdade, meu amado. Muitos, aquele que é de Deus, ele não vai ficar no mundo por muito tempo. Ele vai reconhecer, ele vai fazer que nem um filho pródigo. Vai fazer o caminho de volta para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Temos certeza disso, né? Temos certeza disso, que vai acontecer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. A volta, houve um esfriamento, sim. Muitos não voltaram mais. Outros não voltaram mais para a casa do Senhor, né? Outros ficaram servindo só a Deus à distância, né? Não tiveram mais comunhão, né? Não tiveram mais ao templo, não visitaram mais o templo, né? Mas também ganhamos muita vida para o Senhor através do cultos online, graças a Deus, em nome do Senhor. Mas, meu amado Joelito, a Bíblia afirma que iremos enfrentar tempos difíceis, enfrentamos como esse da pandemia, e trabalhoso, como o amado tem visto a Igreja do Senhor nesses últimos dias tão difíceis que estamos enfrentando. O apóstolo Paulo declara que serão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E como o amado irmão Joelito, missionário Joelito, está vendo a Igreja do Senhor nesses tempos difíceis, né, que estamos enfrentando. Essa pergunta de como a igreja está vivendo hoje nesses tempos difíceis, posso falar que é até uma continuidade da pergunta anterior que o senhor me fez, né? Porque a palavra de Deus diz isso, nos últimos dias, né, sobreviriam esses tempos, né, muito difíceis, e nós estamos vivendo, esse tempo é o tempo que precede a vinda do Senhor, né? A gente está aí, pode-se falar que nós estamos vivendo o princípio das dores, de Mateus capítulo 24, né? Que fala que nos últimos dias acontecerá guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pai se levantando contra o filho, filho contra o pai, e assim por diante. Também viriam muitas doenças, muitas pestes, né? Fala sobre isso também. Tudo isso tem acontecido, então a gente está vivendo aí o princípio das dores. E a igreja, de fato, isso reflete na igreja, né? Se bem que ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém para, porque a palavra de Deus, Mateus 16, ele fala que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja edificada. Então, por mais que se levante as dificuldades, por mais que haja dificuldades, e vai haver, não vai parar a igreja. Não vai, porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja. E aquele que está na porta, que está ali firmado na presença do Senhor, ele já tomou posse de vitória, porque a igreja ela não vai ser parada, ela não vai ser barrada, ela não vai ser vencida, né? A palavra de Deus ela irá se cumprir. As dificuldades elas só tendem a aumentar, e ela aumenta gradativamente. Se a gente perceber, se a gente fazer uma análise de como era a igreja primitiva para os dias de hoje, se a gente for perguntar qual era o tempo mais difícil, veja, naquele período o que mais trazia dor e sofrimento para a igreja era a perseguição por vários pontos, perseguição do judaísmo, a perseguição de todas as outras seitas que tinha na época, e ali os discípulos, a igreja primitiva foi perseguida, e é perseguida até hoje. Mas era a perseguição, existia sim a questão dos prazeres mundanos, existia a questão
a questão dos vícios existia, mas não tanto quanto existe hoje. Hoje é muito maior, muito maior. Hoje tem a perseguição por conta de muitas coisas, talvez no Brasil não tanto quanto em outros países, mas existe perseguição também no Brasil. E hoje a perseguição contra a igreja, ela é ferrenha por conta da política. A política, ela se levantou contra a igreja por conta de quem segue Jesus e quem não segue. Aqueles que seguiam Jesus tomou um lado e aqueles que não seguiam tomou outro. E aí ficou essa perseguição. Infelizmente, muitos dos que não seguiam tomou outro lado. Não estou falando de todos, mas alguns. E aí existe essa perseguição hoje também. Existe até vídeos falando que eles iam tentar de forma gradativa e colocando limites a alguns pastores. Vê? Isso é maligno, né? Por conta de política, perseguição, política, e aí a denominação contra a denominação, doutrina contra a doutrina, e tudo isso vai gerando as perseguições. Porém, se for levar as dificuldades da igreja hoje para a questão dos pecados, é ainda maior o sofrimento. Sabe por quê? Porque os prazeres, eles aumentaram, né? Hoje há um leque de ofertas de prazeres para o homem que elas são incontáveis. E não precisa nem sair de casa, dentro da sua própria casa. Hoje o homem dentro de uma casa, se ele não estiver ali na presença de Deus, ele coloca numa TV a cabo, está lá assistindo pornografia, está lá se masturbando, está lá já um adolescente também enveredando por esse caminho. Aí está lá, daqui a pouco, se não é essa questão, é na internet, havendo traições dentro dos próprios lares, aonde está lá o homem fazendo nude para uma mulher casada fazendo nude para outro homem, e assim por diante. E o que é isso? Isso é o pecado, é o mal sendo ali disseminado, né? Nos últimos tempos, coisas que não existiam no tempo passado. Então a igreja hoje, ela sofre muito com a influência disso. Quantos homens de Deus não têm caído? Homens de Deus que viviam na presença de Deus, mas infelizmente por algum momento, algum descuido, alguma brecha, caíram. E a gente não tem que julgar esses irmãos, a gente tem que pedir graça para que a gente não caia, não é? A gente tem que pedir graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas para que a gente possa permanecer de pé. É isso que a gente tem que fazer. Mas a igreja hoje sofre muito. As dificuldades são ferrenhas. Mas em nome de Jesus já estamos de posse da vitória. O que nós temos que fazer é permanecer na presença do Pai. Joelito, isso é uma grande realidade. E nós vimos isso recentemente em um acontecimento na nossa comunidade. Pessoa até que você conhece, questão de... né? Nós não vamos citar nome, não devemos. Né? Devemos orar, né? Que escândalos aí, né, e homens de Deus também que aí perderam o seu convívio familiar porque tomou decisões erradas, fez escolhas erradas, né, e com isso, né, destruiu, trouxe uma marca escura, negra para o seio da sua família, né, pessoas que eram considerados homens de Deus, e são homens de Deus caído, agora caiu, pecou, é uma realidade, vai haver com Deus, né? Mas muitas coisas, a internet é uma benção, eu sempre tenho falado, Joel, a internet é uma benção, mas tem causado grandes tragédias na vidas de homens e mulheres de Deus, de jovem, adolescente. Tem acontecido, é uma bênção enquanto nós usamos para a bênção do Senhor, mas se usarmos para outra finalidade, com certeza será uma tragédia para a sua vida e uma tragédia para aqueles que estão ao seu redor. Meu amado Joelito, meu irmão, meu filho amado, como você tem enxergado a juventude hoje, né? Diante disso que nós falamos agora sobre a internet, como você tem enxergado a juventude hoje? Eles continuam empenhados,
levando a sério a vida cristã. E hoje, como esse grande avanço da internet, os nossos jovens têm realizado um excelente trabalho para ganhar outros jovens para o reino de Deus. Como você tem visto a nossa juventude? A minha juventude foi uma, a sua juventude foi outra, né? Essa juventude agora, essa nova geração, né? Porque Deus tem falado que levantará uma nova geração. E isso está falando dos nossos adolescentes, está falando do nosso jovem, da juventude. Como é que você tem enxergado os nossos jovens nesses últimos dias? Meu amado pastor, esse tema é um tema que ele é bastante complexo, né? Na verdade, a juventude de hoje, eu não quero generalizar, porque em tudo tem suas regras, todas as regras têm as suas exceções, e aí eu não quero generalizar, porque eu sei que tem muitos jovens comprometidos com a obra e de fato são consagrados no serviço ao Senhor, e eles cumprem os seus serviços e o seu propósito com maestria, com afinco, né? Então eu quero deixar isso bem claro aqui, que não é uma questão de generalização e não é uma questão de julgamento ou pré-julgamento, não é nada disso. É só uma questão de pontuar para que a gente possa refletir a respeito de como nós temos vivido e de como os jovens têm vivido na presença de Deus, né? E de como tem sido o seu serviço diante de Deus, quais são as intenções dos seus serviços diante de Deus, quais são os seus anseios ao servir ao Senhor, né? Porque infelizmente muitas vezes nos últimos dias está sendo muito misturado isso, né? Então a juventude hoje ela não é como a juventude do passado. Nós jovens no passado, quando a gente olhava para um jovem cristão, a maior parte do tempo a gente via ele evangelizando, via ele de joelhos orando, via ele louvando sem nenhum tipo de vergonha, via ele pregando com toda intrepidez, independente de quem quer que estivesse ao seu redor. E hoje a gente já não consegue enxergar isso com tanta assim, de forma abrangente, não é? A gente vê isso, mas vê em momentos pontuais, não é? Não é tão abrangente quanto era no passado. Falta mais consagração por parte de muitos jovens. Falta mais entrega, falta mais humilhar-se diante de Deus, para que Deus ele possa usar. E aí a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e pedir ao Senhor entendimento e sabedoria para poder instruir os nossos jovens a voltar ao princípio de uma vida consagrada, do que é uma vida no altar. Hoje as igrejas, eu não estou generalizando também, mas muitas igrejas, elas têm uma certa política de facilitar algumas coisas para que os jovens eles se mantenham na igreja. Veja, aí a palavra de Deus ela fala assim, mas a igreja ela molda o que a palavra de Deus para se tornar mais acessível ao jovem, para se tornar mais aprazível ao jovem, sem se importar se aquilo vai tirar a essência do que a palavra de Deus está falando. Então houve uma mistura onde aquele jovem podia ser mais edificado com a pura palavra de Deus, ele foi simplesmente firmado temporariamente ali por conta daquilo que foi acrescentado para mantê-lo ali, para que esse jovem ele permaneça nesse determinado grupo. E isso tem acontecido de uma forma bastante grande, né? E é um perigo muito grande, porque e não quer dizer que esse jovem ele não vai se firmar depois que ele estiver lá. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o que é normal é um jovem se firmar na presença de Deus e na igreja por conta do amor que ele tem pelo Senhor e por sua palavra, e não por conta das outras atrações que aparecem para poder ser agradável aos jovens. E isso tem acontecido. A palavra de Deus lá no livro de Coríntios, Paulo fala que não se pode colocar fermento em um pouco da massa, porque se colocar, toda a massa vai ficar levedada. Ou seja, o que é o fermento? O fermento são as muitas misturas que faz com que a massa ela cresça e ganhe volume, porém sem aquele crescimento normal,
não é? Por exemplo, do pão asmo. O pão asmo, ele não é um pão inchado, ele é aquele pão mirrado, sequinho, duro de se mastigar, mas ele não tem nenhuma mistura, ele é a simples fina flor de farinha, como até mesmo o Senhor, ele se mostra como esse pão asmo. Então, nós temos que tomar cuidado para não ficar misturando muitas coisas para poder manter os nossos jovens na presença de Deus. E os jovens, como consequência, os jovens, eles têm feito muitas atividades na igreja, mas infelizmente pela falta do conhecimento da palavra, pela falta dessa comunhão e intimidade com Deus, começa também a fazer coisas das quais ele aprendeu, não é? E muitas dessas coisas que são feitas hoje no meio evangélico, muitas estão distantes de Deus. Não estou generalizando, estou falando que muitas das obras hoje são assim e outras não. Mas a gente precisa tomar cuidado para não deixar Deus de lado das obras que são feitas. E aí, por exemplo, muitos jovens do mundo gospel, por exemplo, que canta para o Senhor, quantos não têm começado bem e se desviado? Porque o que aconteceu? E hoje estão no mundo, muitos declarando um outro tipo de gênero e assim por diante. Aí é onde entra a questão da libertação, do encontro genuíno com Deus, do encontro, aquele encontro legítimo com Deus que muda e transforma a vida, né? Então, a juventude de hoje, ela precisa observar mais a palavra de Deus, mais a oração, mais a vida de jejum, e não misturar com coisas exteriores para se manter diante do Senhor. O Senhor, ele é todo suficiente. Quem toca de fato no Senhor, quem tenha um encontro verdadeiro com Deus, não vai precisar de nada para se manter na presença de Deus. Então, nós como pessoas que estão assim, habilitados para ensinar, nós precisamos ver como estamos ensinando, para que nós possamos ensinar de acordo com a palavra de Deus diz. E eles têm usado a internet muitas vezes, não para evangelizar, infelizmente muitas vezes para fazer algo totalmente contrário ao que o Senhor gostaria que fizéssemos. É um ótimo meio de comunicação, alcança milhares de pessoas, porém nós precisamos consagrar o nosso aparelho celular, o nosso computador, para que dele possa sair vida para as pessoas, por meio daquilo que a gente vai fazer, por meio da nossa utilização, que possa ser feita com consciência e espiritualidade, né? Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade de falar dessa resposta, né? E a minha preocupação, porque os jovens de hoje serão os nossos amados irmãos do futuro. E como serão os nossos amados irmãos do futuro? Como serão esses nossos jovens amanhã, quando nós não estivermos mais aqui? Que tipo de igreja nós vamos ter daqui a alguns anos? Que tipo de espiritualidade, que tipo de mensagem vai ser transmitida? Então, nós precisamos orar ao Senhor para que tenha misericórdia de sua igreja e prepare jovens consagrados, que adentram a palavra de Deus e possam ser referências para o mundo vindouro. E isso é o que eu anseio, isso é o que eu desejo. Glória a Deus. Realmente, Joelito, é uma grande preocupação. Se os nossos jovens serão a geração de amanhã, são os nossos irmãos da manhã, que vão dar continuidade à obra do Senhor. Bem sabemos que a qualquer momento Deus pode vir mandar buscar a sua igreja, né? Mas temos de nos preocupar com os nossos jovens, né? Precisamos, porque eu tenho observado que os templos estão sendo cheios de muitos jovens, adolescentes, né? Que são atraídos de uma forma, né? Algo que os atrai, mas precisam ser alicerçados na palavra, viver a palavra, né? Para ter um crescimento espiritual sadio
e ser grandes obreiros do Senhor, né? Porque é o futuro da igreja, é o nosso jovem, é a nova geração, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar orando e fazer a nossa parte. Nós, né? Falo diretamente agora para vocês, líderes, né? Sabemos que jovem precisa, né? Daquela atividade, porque são ativos, mas precisamos também voltar àqueles intervalos bíblicos na escola, incentivar as gincanas bíblicas, né? Que atrai outros jovens e assim tem um crescimento também na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Joelito, nos fale um pouco sobre o tempo que você trabalhou conosco, né? Como missionário da Igreja Batista Nacional Eis-me Aqui, né? E o qual sou grato a Deus pelo tempo que você esteve conosco e exerceu o seu ministério. Exerceu o ministério com excelência em nossa igreja. E deixou muita saudade, com certeza. E tenho certeza que você está fazendo o mesmo, um excelente trabalho na IBC Afogado com o amado pastor José Geraldo. Eu tenho certeza disso. Amém? Eu agradeço a Deus, né, pastor, pelo tempo que eu passei na Igreja Batista Eis-me Aqui, cooperando juntamente com o senhor, né, onde a gente teve várias experiências, tanto no âmbito local, né, na igreja ali, servindo junto com os irmãos, e no âmbito missionário também, né. Nós fizemos trabalhos missionários também de evangelização, e dentre esses, né, eu enfatizo o trabalho que a gente fez com os jovens, né, aí na igreja. Foi um período muito rico, onde nós reuníamos muitos jovens ali numa casa, e todas as segundas-feiras nós ministrávamos para os jovens estavam indo em massa, né, para dentro dos lares, e ali a gente tinha a oportunidade de ensiná-los, aconselhá-los, e foi um período em que esses jovens tinham assiduidade nos cultos, né, eles estavam ali todos os dias, todos os cultos, congregando, né, estavam sempre disponíveis, servindo, fazendo os cultos jovens. Então foi um período muito gostoso, foi um período muito bom, onde eu também aprendi muito com os jovens e pude ajudá-los também, aconselhá-los naquele processo pelo qual eles passavam no momento, né, porque pro jovem, adolescente, a gente sabe que faz uma transição complexa para o período da juventude, onde já começa a entrar um pouco mais de maturidade no sentido humano, e é tudo muito complicado. E aí o aconselhamento espiritual por parte de alguém para esses jovens é de suma importância. Então foi fantástico aquele período. Eu também gostaria de pontuar às vezes, né, que nós tivemos ali os nossos congressos, os nossos encontros, as nossas redes, e pude servir junto com os irmãos. Foi algo tremendo, foi algo muito bom, né? Onde eu aprendi bastante com o senhor e com os irmãos que ali serviam junto comigo. Também uma obra muito importante na qual nós nos dispomos a fazer foi a de Toritama, onde eu viajava para lá 15 em 15 dias de moto, né? E aí eu e minha esposa, de 15 em 15 dias, nós não deixávamos de ir, nós íamos de moto para lá, né? Assim que a obra foi implantada ali. Eu lembro que foi um período muito gostoso, um período que foi muito gratificante para mim, foi muito bom para mim, né? Foi renovador, foi fortalecedor, e é algo que eu gosto de fazer, né? Pregar o evangelho, cuidar de pessoas, apacentar, aconselhar. E aquele período foi um período maravilhoso, onde eu pude estar ali com os irmãos e ver a alegria na face dos irmãos que ali se encontravam, né? Quem recebia não era quem estava lá, quem recebia era quem ia. Então eu recebia mais do que eles, né? Então foi muito bom. Agradeço a Deus pelo momento que eu estive servindo junto aos irmãos na Batista Eis-me Aqui, né? Foi algo
maravilhoso. As nossas saídas para cultos de libertação em Recife, nos bairros, ali onde a gente foi, na igreja onde a gente foi maravilhoso. Culto de missões, onde nós fomos pregar junto com a Igreja Batista de Aqui, foi ótimo também, foi maravilhoso. Foram vários momentos, né, que o Senhor ele preparou para nós guardarmos na nossa memória, o qual eu sei que está escrito no seu livro, né? E isso conta, com certeza, porque o tempo que a gente vive na presença de Deus é o que é contado. O tempo que a gente vive diante dele está sendo escrito, está sendo guardado. Eu quero agradecer ao Senhor porque esse tipo de serviço, né, e esse tipo de compromisso com a igreja, ele não acontece se não tiver o respaldo e confiança do pastor. Então quero agradecer ao Senhor pelo respaldo que o Senhor me deu, pela confiança que me foi depositada durante o período que eu estive aí, não é? Eu quero agradecer e louvo ao Senhor pela sua vida, a vida de sua esposa e família. Que o Senhor abençoe, continue abençoando seu ministério e que prepare novos varões para que possam, junto com o Senhor, crescer aí na igreja. Amém, meu querido. Eu agradeço também muito pela sua vida. Você está em outro ministério, mas você tem sido uma bênção, tem sido presente na minha vida, na minha família, né? Tem intercedido por mim. E eu louvo a Deus, louvo a Deus mesmo. Eu que sou muito grato a Deus pela sua existência, pela sua chegada em nossa amada igreja, né? E o quanto nos alegramos juntos, o quanto choramos juntos. Me lembro do momento difícil que eu enfrentei, quando fui removido da minha casa, né? Pelos bombeiros, problema sério de coluna, né? E você foi aquele que esteve no meu lado, tantos outros, mas você que me levava para o hospital, você que me locomovia de um lado para outro, e eu louvo a Deus, sou muito grato a Deus pela sua vida. Não só eu, como toda a minha família, muito grato a Deus pela sua vida, meu amado. Glória a Deus. Estamos chegando ao final deste bate-papo, Joelito. E que conselho o amado deixaria para nossos irmãos e irmãs que almejam servir ao Senhor no ministério da palavra? Pastor, um conselho que eu deixo aqui para meus amados irmãos em Cristo Jesus é que aqueles que querem exercer o ministério da palavra, dediquem tempo na palavra. Aqueles que querem exercer esse ministério, que é um dos principais, que é o de profetizar, que se esmerilhem na palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não é um livro de cabeceira, não é um livro de estante, não é um livro de decoração. A palavra de Deus é pão para nós, é alimento para nós, como fala lá em João capítulo 6. Então o Senhor fala que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ninguém que come comida no seu dia a dia, café da manhã, almoço e janta, vai ver o que está acontecendo dentro de si. Não vê, mas algo está acontecendo. Metabolicamente falando, aquele alimento que nós comemos, ele está se transformando em tecidos no nosso corpo, e isso é o que dá crescimento para a nossa estrutura física, porque ele se dissolve ali em vitaminas, que vai para os ossos, que vai para todas as partes do nosso ser, extra e intracelulares, e faz com que a gente cresça de forma saudável. É o alimento que a gente come, a qualidade do alimento que a gente, não é todo alimento, mas é a qualidade do alimento que a gente come. Se você comer mal, você vai crescer ruim, vai crescer mal e pode até ter uma doença e morrer. Mas se você comer bem, se alimentar bem, você vai crescer fortificado e saudável. Assim é em relação à palavra. Quando a gente vai na palavra de Deus, a gente não tem que ir se preocupando em conhecer, ganhar conhecimento. Não, isso é espontâneo, isso é um processo natural que acontece como consequência da minha busca. Se você buscar o Senhor, é a mesma coisa quando você se alimenta, você simplesmente mastiga a comida e coloca para dentro. O que vai acontecer lá dentro você não sabe.
A mesma forma é quando a gente se alimenta da palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, ela está entrando em você. O que ela vai fazer dentro de você, você não sabe. Você vai saber quando você for passar por uma experiência, que você vai entender o quão você já avançou por meio do alimento da palavra de Deus que você fez. Então, todos os dias, tenha o hábito de se alimentar da palavra de Deus, de comer a palavra de Deus. Não fique se preocupando, eu preciso crescer, eu preciso conhecer, eu preciso ganhar conhecimento, não é tudo. O conhecimento, ele não é tudo. O que o Senhor quer, na verdade, é que a gente cresça espiritualmente e amadureça como varões perfeitos. O conhecimento, ele é a consequência do seu crescimento. Quanto mais você cresce espiritualmente, o conhecimento ele vem junto. Então ele é consequência. Conhecimento é para quem quer dar aula. E nós não queremos dar aula, nós queremos ser usados para salvar vidas. Nós queremos um dia reinar com Cristo. Nós queremos um dia ser usado para curar, para impor as mãos sobre as pessoas e curar o doente, curar o ferido, dar refrigério àquelas pessoas que se encontram ali aflitas. Então é isso que nós precisamos nos preocupar, não é com conhecimento, é em gerar vida nas pessoas, tá certo? Então esse é o conselho que eu deixo para os meus amados irmãos. Glória a Deus, é exatamente isso. Conhecimento não é tudo, né? Precisamos ter uma vida de consagração ao Senhor, santificar ao Senhor, né? Momentos de muita leitura da palavra, muita meditação e tudo isso recheado com muita oração, muita oração. Aleluia. Esse é o importante. Glória a Deus. Mas chegamos ao final de mais um bate-papo Eis-me Aqui. Queremos agradecer a sua presença, Joelito. Mesmo assim, em distância, nós fizemos esse bate-papo, mas nós louvamos. É como se você estivesse aqui na cabine comigo, né, fazendo esse bate-papo. E sou muito grato a Deus por sua vida, pela vida da Fabiana, né? Você é um querido filho, né? Um irmão em Cristo abençoado. Então, Joelito Alves, sou muito grato a você. Muito grato por tudo, né? Grato a Deus por sua vida, por sua esposa, a irmã Fabiana, né? Toda a sua família, né? Um abraço para seu pastor José Geraldo, né? Se eu não me engano o nome dele, José Geraldo, né? E todo o rebanho ali da ICB Afogado, a Igreja Casa da Bênção, né? Que Deus abençoe esse ministério abençoado em nome de Jesus. Mas fica à vontade para suas considerações finais e desde já muito obrigado pela sua contribuição nesta rádio web Eis-me Aqui. Pastor, eu quero agradecer, né? Eu agradeço ao Senhor também pelo espaço, né, cedido, por esse bate-papo gostoso que nos faz refletir sobre a nossa vida e sobre os processos pelos quais nós passamos e nos faz também vaso, faz instrumento, não é? Esse momento nos faz um instrumento, porque eu sei que muitas pessoas vão ouvir e eu espero que quem ouvir esteja com um coração bem receptivo para que possa receber da palavra de Deus, possa receber como palavra de Deus para a sua vida, para a edificação de sua vida, para a edificação do seu ministério e possa entender que nós não somos super-homens, nós somos pessoas comuns que passamos pelos mesmos processos pelos quais muitas pessoas passam, uns semelhantes ou diferentes, tanto faz, mas passamos por processos e processos às vezes dolorosos, difíceis, como também às vezes prazerosos, mas todos os processos pelos quais nós passamos, eles têm um único fim, é nos fazer amadurecer e crescer. E o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos, pelo que nós precisamos passar para que a gente venha a crescer, para que a gente venha a amadurecer, para que a gente venha um dia a ser varão perfeito. Não é? Nós estamos nesse processo. É como Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, obtido a perfeição, não tenho. Mas uma coisa faço, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então é isso que nós precisamos fazer, prosseguir para o alvo. Eu quero agradecer muito ao Senhor pela oportunidade de estar aqui conversando, batendo esse bate-papo gostoso,
né? Falando daquilo que nos traz vida, que nos traz prazer, que nos traz alegria. Em nome da minha esposa eu também quero agradecer ao Senhor, agradecer a sua esposa pela vida de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e o ministério de vocês. Também essa rádio, né, que serve como um canal de bênção para todos aqueles que ouvem. Amém, meu pastor? Eu amo vocês, amo a vida do Senhor, a vida da sua esposa de todos e de toda a igreja Batista Eis-me Aqui. Um abraço para todos. Um abraço, Joel. Deus abençoe. Um abraço na minha filha Fabiana, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um bate-papo, querendo Deus. Estaremos de volta aqui na próxima quarta-feira, às 20 horas, com mais um convidado, para aqui desfrutarmos de um momento como esse, um momento ao qual só nos dá alegria e nos aumenta o aprendizado, né? E que nós possamos vivenciar esse bate-papo, né? Junto com nossa rede social, nossos irmãos, nossos amigos. Compartilha em nome de Jesus. Esse bate-papo estará no canal da rádio a partir dessa sexta-feira. Próxima sexta-feira agora já está no canal da rádio, canal lá da Rádio Web Eis-me Aqui, né? E lá vai ter os bate-papos. Lá temos no canal os bate-papos, né, que nós fazemos aqui em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Olha, já, coladinho, nós vamos só dar uma descansada aqui, fazer um lanchinho e logo voltamos para a mini vigília Eis-me Aqui às 22 horas. Deus abençoe.